Bom dia, povo de Deus, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Queridos, vamos nos colocar em pé, vamos começar nosso culto adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, colocando diante dEle a nossa vida, pedindo para que o Senhor possa tomar todos os cantos do nosso coração, tomar aqui a nossa vida, a nossa essência, tudo que nós somos. Coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar agora. Senhor, nós queremos te entronizar, queremos te adorar na beleza da tua santidade, queremos declarar nesta manhã nossa necessidade do Senhor, o nosso anseio pelo Senhor. Queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos erros, tudo aquilo que temos cometido contra o Senhor. Nós nos humilhamos e humildemente te pedimos que o Senhor abra as tuas asas e voe sobre nós nesta manhã. Que o Senhor passeie sobre nós com a doce presença sobrenatural do teu Espírito Santo. Te convidamos, ó Deus, para receber a nossa adoração, o nosso culto, que seja legítimo, que seja verdadeiro, que seja sincero, que seja uma oferta que o Senhor possa se agradar, que seja, Senhor, realmente para glorificar o teu nome, que é santo, sublime e justo. Ó Deus, que quando nós olharmos para nós, que nós possamos ver que existe sim diferença entre aqueles que são ímpios e os que são justos, que existe diferença entre os que te servem e aqueles que não te servem. Pai, que possamos ser justificados, remidos, lavados, purificados, que o Senhor Deus se assente no trono do nosso coração, que possamos dedicar ao Senhor tudo que somos e tudo que temos, e que em nome de Jesus o Senhor toma o teu lugar na nossa vida, na nossa história, na trajetória, na nossa família. Ó Deus, ocupa o trono que é só teu, para todo sempre. Nós oramos entregando este culto nas tuas mãos, e se tivermos algo para pedir, que seja a tua presença em nosso meio. Que nada, Senhor, seja mais importante do que a tua presença. Toma o teu lugar, em nome de Jesus, amém. Seja glorificado, exaltado nessa manhã, Jesus. Aleluia. Estamos reunidos para adorar. Louve o Senhor com suas palmas. Ao único que é digno exaltar. Entronizado nos louvores do teu povo. Reina, Toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha
teu lugar, Rei da glória, reina. Tom teu lugar nessa cidade, tom teu lugar nessa nação, tom teu lugar, Rei da glória, reina. Oh, meu Deus, Jesus. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina. Reina, Senhor, em nossas vidas, Deus. Entronizamos, Senhor. Nossa adoração é para ti, Senhor. Entronizamos, Senhor, em nossas vidas, em nossa cidade, Deus. Adoramos, Senhor. Amém. Uma das coisas mais difíceis, quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, a palavra de Deus dizia que o Filho de Deus nasceria em Belém. Então José e Maria se preparam, saem da sua terra, vai até a cidade de Belém. E quando ele chega na cidade, a Bíblia deixa bem claro que completou-se o dia em que ela deveria dar à luz. E ela precisava dar à luz. Então José, desesperado, vai até um lugar, bate na porta, na estrebaria, e ele fala assim: minha esposa está grávida, eu preciso que você nos hospede, que você nos receba. E naquele momento fala assim: aqui não há lugar, não temos lugar. Mas ela está grávida, não tem lugar. E vai até outro lugar: olha, minha esposa está grávida e eu preciso que você nos hospede. E eles dizem não. E vai até um outro lugar e não. As casas de Belém não receberam Jesus. A cidade de Belém não recebeu Jesus. O livro de Lucas registra que José teve que sair fora e ir até uma estrebaria. O livro de Apocalipse termina dizendo que Jesus, ele estava fora, batendo na igreja, querendo entrar. Querido, que haja lugar de Cristo em sua vida, que haja lugar para Cristo em seu ministério, que Jesus se assente nas ruas da sua casa, que tome o lugar do sofá da sua casa, que a cama seja para Ele, que a glória seja para Ele, que a mesa seja para Ele, que tudo seja dele, que nós não sejamos como aquela cidade que dizia: não, aqui não tem lugar, mas que nesta manhã você e tua casa possa dizer: Senhor, na minha vida, na minha família, na minha casa, no meu ministério, toma o teu lugar, toma o teu assento, toma o direito que é teu, totalmente teu. Igreja, eu quero dizer a você: levante as suas mãos e nós vamos falar aqui em Campo Grande, sim, no estado de Mato Grosso do Sul, nós vamos dizer sim, que para o Senhor Jesus, Ele tem reinado no Brasil, Ele tem reinado no Brasil, mesmo que as circunstâncias digam não, mesmo que as portas se fechem nas nossas casas, nas nossas igrejas, há lugar para o nosso Deus e Ele sempre será bem-vindo. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém, igreja? Levante suas mãos e diga: Senhor, na minha casa, na minha família, nesta igreja, nesta cidade e no Brasil, toma o teu lugar, se assenta, Senhor, no teu trono, porque é teu, para a tua honra, para a tua glória, para teu louvor, para teu domínio, para a sua majestade, em nome de Jesus. Toma o teu lugar, meu Deus, receba a nossa adoração. Entre, Senhor, Rei da glória, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aquele que é bendito, hosana nas alturas. Toma o teu lugar, Senhor, toma teu lugar. Levantai, ó portas,
cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Pra ele, aqui entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Jesus. Eu ainda quero dizer algo a você. Deus ainda quer falar para você. Quando Jesus saiu dessa terra, toda a criação esperava, toda a humanidade esperava que Ele passasse pelo lugar santo. O livro de Apocalipse também diz que aquele que desceu do céu é aquele que voltou para o céu. Ele era o único que conhecia o caminho, Ele é o único que pode nos levar até lá. Mas o céu estava fechado. O céu estava fechado. E nas recâmaras onde as pessoas aguardavam para que o Rei da Glória pudesse entrar, então existe ali uma cena que nós vamos contemplar um dia, porque eles contemplaram. Então houve assim um momento onde as multidões se abriram e de repente eles olharam para o fundo, a porta estava fechada, mas aquele que morreu é aquele que ressuscitou, é aquele que subiu, e ele passou no meio do povo, e as portas se abriram, as portas se levantaram, e o povo pôde olhar que as portas subiram para que o Rei da Glória entre. E nós, querido, que vivemos nessa terra, muitas das vezes temos andado com o coração apertado, temos andado com a cabeça baixa, mendigando, comendo pão com dores, comendo os dias difíceis, e nós andamos com a cabeça baixa. Uma coisa nós temos que aprender: levantai os portais eternos as vossas cabeças. Levante sua cabeça, diga para o irmão do seu lado: irmão, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para o céu. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Então, toda tristeza na sua vida, toda frieza espiritual, toda cadeia que te prendia, porque não prende mais, levante a cabeça, o Rei da Glória, Ele vem ao teu encontro, e as portas se abrem, as portas se abrem, as portas se abrem. Toma posse na tua vida, dê passagem para que o Senhor se assente, dê passagem para que o Rei da Glória passe na tua vida, em nome de Jesus. Fala para o teu irmão que o Senhor possa erguer o teu semblante, possa ser manifestado com um sorriso, porque Ele é o Rei da Glória na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Nosso informativo está no ar. Por favor, preste muita atenção. Desde novembro do ano passado, o ID, Instituto de Desenvolvimento Evangélico, está com a campanha Padrinho Solidário,
uma iniciativa em busca de ajuda financeira através de doações mensais. O encerramento da campanha Padrinho Solidário será no dia 5 de fevereiro, às 19h30, com um show de solidariedade. Convide seus amigos e familiares para prestigiarem esse evento e contribuírem com esse projeto. O resultado do Show da Solidariedade 2014 se concretizou em 2015, com a compra da sede do ID e começo da construção do novo prédio. Essa segunda edição da campanha é para que em 2016 o ID tenha 200 padrinhos mantendo 200 crianças. Seja você um abençoador desse projeto. Apadrinhe uma criança com apenas R$50 por mês durante um ano. Anote em sua agenda e convide seus amigos. Show de Solidariedade, dia 5 de fevereiro, às 19h30, aqui no Templo, com a presença do Ministério Barcos e Alpha MCs. A entrada é de graça. Show de Solidariedade, porque ser solidário é show. Queremos convidar você para o encontro de discipuladores com Deus, um encontro sobrenatural. Uma equipe de Santarém, no Pará, virá especialmente para ministrar aos participantes no acampamento Aprisco, dos dias 20 a 22 de fevereiro. O valor do investimento é de R$250 e pode ser parcelado em até 3 vezes. As ministrações são de grande impacto de amor. Abrem o coração para o cuidado, proteção e projeção mútua e nos desperta para o resultado da transparência no discipulado, a cura. O encontro de discipuladores com Deus é algo que veio diretamente do Espírito Santo para a sua igreja nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Temos certeza que você será grandemente abençoado. As inscrições podem ser feitas no escritório da igreja durante a semana em horário comercial e nos intervalos dos cultos, no balcão ali no hall da igreja. Importante, durante os dias de encontro não haverá trabalho para crianças no local. Você sabia que a religião que mais cresce no mundo é o Islã? E que os muçulmanos possuem um projeto de serem a maioria na América Latina em poucos anos? E você sabia que eles estão muito mais organizados que nós cristãos para alcançarem esse objetivo? Deus ama os muçulmanos e não podemos ficar parados. Devemos obedecer ao chamado de Cristo em anunciar o Evangelho a todos. Então prepare-se, nos dias 2 a 6 de fevereiro acontecerá em nossa igreja o curso Temas e Desafios Islâmicos da Atualidade. Será oferecido pela M3, Missão Mundo Muçulmano, um ministério de treinamento destinado a informar e preparar cristãos para evangelizar muçulmanos e discipular ex-muçulmanos convertidos a Cristo. O valor é de R$110 por pessoa e as vagas são limitadas. Entre em contato com o Ministério de Missões pelo telefone 3041 4421 e garanta sua vaga. Atenção! No dia 3 de fevereiro, terça-feira, retornam as reuniões de líderes de missões. Todos os líderes de missões das células estão convocados para a celebração do início das reuniões de 2015. Caso sua célula ainda não possua um líder de missões, você pode enviar um representante. A reunião acontecerá às 18h30 na sala 113. Termina aqui o nosso informativo. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Deus te abençoe. Maravilhoso, que louvor maravilhoso, pedindo para o nosso Senhor tomar o lugar dele nas nossas vidas. É bom demais começar um domingo assim, louvando a Deus, tendo um céu tão gostoso, uma igreja maravilhosa para você poder adorar, não é? E que delícia a gente também poder se mostrar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Rei maravilhoso, que nós queremos estar no lugar que Ele diz para nós estarmos.
E o Ministério Infantil está muito feliz, porque papais estão tomando seu lugar de discipuladores realmente na vida dos seus filhos, porque nós temos um material que dá suporte semanal para as crianças, e os papais estão lá fortemente participando, adquirindo material do Mini, a revistinha do culto doméstico. Nós temos o Pão Diário, que atende os pré-adolescentes de 10 a 13 anos. Já esgotou, glória a Deus. Temos também um apoio muito legal para as células, que é a revistinha das células, que vocês podem estar adquirindo também lá no Ministério Infantil, para dar suporte para os pequenos na sua célula. Graças ao grande Deus, todo mundo tomando lugar, seu devido lugar diante da causa, da obra. E eu acredito que o Senhor está muito contente conosco. A gente tem vivido situações no mundo tão tenebrosas, não é? E somente com a força do nosso Rei, o Rei dos Exércitos, na nossa vida, tomando o seu lugar em nós, diante do lugar que Ele quer que nós estejamos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Fala bem forte, hein, gente? Fala bem forte. Olha só o versículo de hoje. Vocês todos, os que estão longe e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. Isaías 33:13. A mensagem é: reconheçam o poder de Deus. Ah, que delícia reconhecer o poder desse Deus que é o nosso Pai. Você está vendo ali um pequeno tentando... saber qual é a medida dele? O amor do nosso Deus não se mede, não tem medida. Nós somos pequenininhos tentando até... Poxa, Deus, o quanto que você me ama. Ele amou tanto, tanto que deu o filho dele. Olha que amor sem medida, né? Uns dizem, não tem medida porque acabou ali. Imagina, começou ali, nesse poder maravilhoso que é o Filho de Deus no nosso meio, estando conosco. Amém? Oh, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque nós temos homens e mulheres decididos a estar diante do lugar que o Senhor nos chama, Papai. Muito obrigada, porque nós temos privilégio de estar na Tua casa, honrando o sacrifício que o Teu Filho fez por amor a todos nós, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelos facilitadores que não medem esforços para estar aqui todo domingo, ministrando ao coração dos seus pequenos, qual é a Tua vontade para a vida deles, meu Pai. Muito obrigada. Capacita cada um de nós para estarmos no lugar que o Senhor preparou para cada um de nós diante da Tua obra, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Que venham os pré-adolescentes. Bora lá, meu povo guerreiro. Tem pré-adolescente que é tão apressado que já vai para o quarto andar direto para pegar a bênção. Agora os pequenos. Amém. Podeis assentar, igreja. Enquanto as nossas lindas crianças vão para o Mini, nós vamos dar continuidade no nosso culto, fazendo agora um momento muito importante na vida da nossa igreja. Nossa igreja está ficando cada vez mais bonita, mais linda, por conta de que várias pessoas, meses após meses, têm se aproximado de nós, querendo se tornar membro. Então, a comissão de membros da Primeira Igreja Batista, fazendo uso de suas funções, do desempenho de suas funções, que a ela foram atribuídas pela Assembleia Geral da mesma, depois de proceder a entrevistas e procedimentos
adicionais que confirmam o desejo daqueles que neste mês de janeiro de 2015 desejam filiar-se, tornar-se membro da nossa igreja, é de parecer que sejam recebidos aqui como membros. Então, os queridos irmãos que forem chamados por declaração de fé, venham até a frente. Cássia Kazui, Daiane de Carvalho, Fátima Inês, Hélio Prudente, Joel Júnior, Jorge Ferreira, Laís da Silva, Roselaine Candelária, Roseli Pereira. E por transferência, os seguintes irmãos: Nayara Flauzino. Os irmãos que eu chamei, por favor, venham até aqui na frente, para que nós possamos recepcioná-los. Vou pedir para o pastor Rafael estar aqui dando as boas-vindas para eles, né? E a igreja vai saudar vocês, vai cumprimentar vocês. Sejam muito bem-vindos. Rafael vai cumprimentar vocês. Bom, queridos, nós temos aqui no boletim, na página 2, nós temos a visão da igreja e nós temos a missão da igreja. O propósito da nossa igreja é o Amém. Alcançar novas pessoas em todas as nações, multiplicar discípulos que se reproduzam, ensinar a obedecer a tudo que Jesus ordenou e mobilizar todos os crentes para a edificação mútua. O nosso meio, claro, é o poder do Espírito Santo, e a nossa estratégia é gente, ganhar, ensinar, mobilizar, treinar e enviar. E a nossa ação é ir, orar e contribuir. Que esta igreja possa acolher cada um de vocês, que os dons que Deus deu a cada um de vocês aqui possa ser compartilhado para acréscimo, para que nós possamos com excelência fazer com que o nosso Senhor Jesus seja visto por meio das nossas ações e do nosso testemunho. A igreja vai se levantar, vai orar pela vida de vocês, e nós vamos com fé dizer que vocês são muito bem-vindos e que vocês sejam instrumentos de Deus em nosso meio. Amém? Com as mãos estendidas, igrejas, vamos orar por vocês. Paizinho, nós queremos te agradecer, Deus, por estes novos membros. Eu sei que alguns faltaram, tiveram seus compromissos, mas a partir de hoje são membros aqui da igreja, e nós queremos, como igreja do Senhor, dar a eles as boas-vindas e pedir ao teu Espírito Santo que possa e continue trabalhando na vida de cada um, para que eles possam ser moldados, aperfeiçoados, e que cada dia mais eles possam transparecer a vida de Cristo na vida deles, que eles sejam discípulos, se tornem discipuladores, e que se tornem, Deus, bênçãos na vida da nossa igreja, em nosso ministério. Que a bênção do Senhor possa vir sobre eles e sobre as casas deles, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos à Primeira Batista, que Deus os abençoe. Amados, vou pedir que apenas os membros sentem. Quem são os nossos convidados permaneçam em pé, para que nós possamos identificar vocês. Então, agora a igreja vai cumprimentar vocês. Sejam muito bem-vindas, seja bem-vinda, seja bem-vindos. Que Deus possa abençoar poderosamente. Receba aí o carinho da nossa igreja. Isso, o povo de Deus cumprimentando, saudando, dizendo que vocês são muito, muito especiais para cada um de nós. Que o Senhor possa realmente abençoar você poderosamente no dia de hoje. A nossa única ênfase ministerial dominical de hoje é que nós queremos relembrar os irmãos que em fevereiro, no dia 20, 21 e 22, sexta noite, sábado de manhã à tarde à noite e domingo de manhã, tarde à noite, nós estaremos no aprisco, tendo o encontro dos discipuladores. Querido, este é um encontro que é de um mover sobrenatural. Se você busca em seu coração, não importa quantos anos de cristão você tem, não importa quantos anos de igreja você tem, mas se você é aquele tipo de cristão que fala assim: Senhor, eu quero ver os teus milagres, eu quero participar daquilo que o Senhor está fazendo no mover, no mundo,
Eu quero ver a tua ação transformadora, eu quero ser curado, mas eu também quero abençoar as outras vidas, eu quero beber do manancial que vem do céu, eu quero experimentar coisas, eu quero ter dons, eu quero ter capacitação, eu quero ter unção, coisas que há muito tempo eu não vivo, coisa que há muita história de outros, testemunhas, mas eu não experimentei. Tem cristãos que passam anos na igreja, mas nunca foram marcados, nunca foram selados por algo sobrenatural, nunca viram coisas sobrenaturais. Este encontro que a igreja está proporcionando é um evento sobrenatural. É algo que existe de diferença na vida de quem participa. Assim como Jesus veio do céu, entrou na terra e dividiu a história da humanidade no meio, antes de Cristo e depois de Cristo, a nossa vida é selada quando nós recebemos Jesus na nossa vida. Nós recebemos o Espírito de Deus na nossa vida. Mas nem sempre nós nos alimentamos da palavra, nem sempre nós oramos como deveríamos orar, e nós temos uma vida natural. Jesus está conosco, mas Ele não ocupou todos os espaços da nossa vida. E a gente vive assim, com o pé à beira do caminho. E não percorreu todo o percurso. Este encontro, na verdade, é um momento onde é colocado como um rio. E Deus fala assim: mergulhe. Você vai atravessar do outro lado, vai passar encharcado, mas você vai beber de tudo que eu separei para você nesses dias. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Muitas vidas são curadas de doenças físicas neste encontro. Então, se você puder, tiver agenda livre, eu desafio você, quando terminar este culto, procurar ali a administração, pegar a sua ficha, preencher. Nós estamos parcelando em 3 vezes. É R$250. Tem gente que fala assim, é caro, mas se você fosse fazer o evento fora, lá em Marília ou em Santarém, só de gasolina você gastaria isso. Daí teria alimentação e teria hospedagem. Então, não tem preço para o agir de Deus sobrenatural na nossa vida, quando a gente fala: Senhor, eu não tenho condições, mas se o Senhor quiser, o Senhor vai realmente fazer uma ação sobrenatural para que eu possa ir. Confie em Deus, Ele vai abrir as portas. Amém? Vamos então dar a Deus os nossos dízimos e a nossa oferta enquanto nós cantamos. Mas
um Deus que nos livra, é um Deus que nos liberta. Então nós vamos celebrar a Ti, Senhor, exaltar o Teu nome, elevá-lo, glorificá-lo, Senhor. Cantem de júbilo ao Deus que nos livra da morte. Cantem de júbilo ao Deus que é o Pai dos órfãos. Cantem de júbilo ao Deus que é juiz das viúvas. Cantem de júbilo ao Deus que liberta o pobre. Cantem de júbilo ao Deus que sara o doente. Cantem de júbilo ao Deus que salva o perdido. Cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem de júbilo, cantem, 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 com júbilo eu canto. O choro pode durar uma noite, mas a alegria não tem de manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós celebramos a misericórdia que se renova, mão poderosa, sempre se levantará e nos dará vitória. Aleluia! Nos dará vitória. Aplaudam ao Senhor, aplaudam ao Senhor que é digno. Aleluia, Jesus. Te exaltamos, ó Pai, te adoramos, Pai, porque o Senhor já nos libertou, nos salvou e trouxe para nós uma nova vida, uma nova esperança, ó Pai. Então realmente o choro dura uma noite, um período, um momento das nossas vidas, ó Pai. Mas a alegria vem pela manhã, Senhor Deus. A bonança vem, ó Pai, porque nós buscamos a Sua face, porque nós nos rendemos a Ti, Jesus, que mudou a nossa história, que mudou as nossas vidas. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Ti, Jesus. Mudaste minha vida, quando eu falar, Senhor, arrebataste o meu coração, o Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o Teu amor me libertou.
Jesus. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor que buscou o selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Me encha de ti, em tua presença, quero transbordar do teu amor que buscou o selo sobre o meu coração. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo. Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor me libertou. Eu quero viver, Aleluia. nos teus braços, Senhor, eu te peço. Senhor, Senhor, eu nunca mais serei o mesmo, pois o teu amor. Obrigado, Jesus. Senhor, eu nunca mais serei. Cante com gratidão ao Senhor Jesus. Eu quero viver nos seus braços, Senhor, eu te peço. Vem andar comigo, Jesus. Vem andar comigo. Vem andar comigo. Anda conosco, Senhor, lado a lado, para que a nossa esperança não se vá, para que a nossa esperança permaneça firme, Jesus. Obrigado, ó Pai, obrigado, Jesus. Aleluia. Sem
Amém, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, é aquele em que nós podemos contar, é aquele em que nós podemos confiar, ó Pai, em tempo e fora de tempo, na tribulação ou fora da tribulação. Nós confiamos no Senhor, ó Pai, e entregamos, ó Pai, o nosso louvor ao Senhor, a nossa adoração ao Senhor, não porque o Senhor pode nos dar muitas coisas, mas o Senhor sim pode nos dar, mas porque nós te amamos, Pai, porque nós te adoramos, porque a nossa alma depende do Senhor, ó Pai. Nós precisamos do Senhor, precisamos de um relacionamento íntimo com o Senhor, ó Deus. Fala conosco, ó Pai, continua ministrando aos nossos corações, ó Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Esse amém foi meio... Vou falar de novo. Bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém?
falando da graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o pessoal fala um amém meio, né? Então, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. O título dessa mensagem é... Peraí. O título dessa mensagem é Servir a Deus exige coragem. O pastor Gilson tem pregado aqui na igreja e ele já tem enfatizado isso bastante. E o tema dessa igreja, o foco da nossa igreja esse ano, até o pastor Valdir falou sobre o encontro de discipuladores com Deus, vai ser o discipulado. E eu quero falar alguma coisa sobre discipulado bem rapidinho. Eu tive muitas pessoas, desde que eu nasci, né, em 84, não faz muito tempo assim, depende do culto, tem culto que faz tempo, tem culto que não faz, né, esse aqui não faz tanto tempo, mas desde quando eu nasci em 84, eu tive muitas pessoas que me ensinaram muitas coisas, eu tive muitos mentores, muitas pessoas que me ensinaram, me acompanharam durante o meu desenvolvimento, na minha caminhada física, na minha caminhada profissional, na minha caminhada espiritual. Na minha caminhada física, por exemplo, eu tive pessoas que me ensinaram como falar, né? Eu imagino, eu não lembro, né? Mas eu ficava olhando as pessoas falando, conversando, aí eu fui aprendendo, e as pessoas ficavam repetindo, e é assim que uma criança aprende, né? A gente fica repetindo, aí quando vê, eles vão e estão falando, e assim foi comigo. A andar, eu tive pessoas que me ajudaram, me auxiliaram nesse processo, minha mãe segurava na minha mão quando eu estava aprendendo, meus amigos, meus tios, as pessoas, amigos da minha mãe, né? E assim as pessoas foram caminhando comigo, né, e me ensinando no meu desenvolvimento. Na escola, eu me lembro do nome da minha primeira professora, né, no pré, há 25 anos atrás, a professora Dilma, ela que me apresentou as letras, e ela falou A, B, Abá, B, Bé, Bebê, Bibi. Aí ela foi falando, né? Ela foi me ensinando a pronunciar, a juntar, e assim por diante. Eu tive ótimos professores de física, de matemática, de português, no esporte. Eu tive muitas pessoas que me orientaram. Eu tive pessoas que me orientaram no esporte que eu pratico, que é o jiu-jitsu, que me ensinaram bastante, caminharam comigo um tempo. Mas, pai mesmo, né, eu só tive um. E no caso eu posso falar que eu tive dois, porque eu tive o meu pai, o Celso, que foi quem me gerou, e ele me ensinou muitas coisas durante a minha infância, mesmo ele e a minha mãe nunca terem sido casados, mas eu passava um tempo com ele, e eu observava muito, ele dedicava algum tempo da sua vida para me ensinar algumas coisas. E eu posso falar que eu tenho dois por causa do meu avô também, o senhor Leonel, que faleceu ano passado. Mas o meu avô, ele dedicava tempo da sua vida para me ensinar as coisas. Não era apenas falar assim, fala aí, não estava apenas me ensinando, mas ele se dedicava. Ele queria estar ali. Eu me lembro de muitas situações, eu me lembro de quando eu era criança, é uma lembrança bem antiga que eu tenho, teve uma crise do leite em Campo Grande, talvez algumas pessoas vão se lembrar, uns 20 muitos anos atrás, né, teve uma crise que estava uma seca e carne era difícil comprar, o pessoal ia nas fazendas para comprar carne, para comprar leite, e o meu avô fazia isso de bicicleta, né? Ele ia lá na fazenda, lá na saída para Cidrolândia, numa fazendinha que tinha lá, comprava leite, comprava carne, para não faltar nada lá em casa. E eu aprendi com o meu avô, por exemplo, que você não deve ofender as pessoas. Eu nunca vi o meu avô ofendendo ninguém, eu já vi ele bravo, né? Mas ofendendo as pessoas, eu nunca vi ele brigando com ninguém. Eu aprendi com ele a valorizar o tempo, porque o tempo passa rápido, né? E ele sempre valorizava o tempo dele. Como ele valorizava? Aproveitando com quem estava perto, mas ele valorizava o tempo dele nunca ficando triste. Não quer dizer que não tinha motivo para ficar triste, mas eu nunca o vi triste. Eu já o vi preocupado, mas triste, chateado mesmo era... Eu acho que eu via, vamos falar assim, umas 2 vezes, que eu vi ele bem triste, mas ele estava sempre otimista, não importava se ele perdia o emprego, se não tinha para onde ir, ele estava otimista. E ele não apenas fazia isso, mas ele me ensinava isso. Ele falava, olha, às vezes as coisas acontecem
Mas não é assim, o emprego sai, mas logo tem outro. O dinheiro acaba, logo tem o da saúde, né? Logo você já está restaurado. E ele sempre foi me ensinando isso. Então eu posso dizer que eu tive muitas pessoas que me mentorearam. Na área financeira, por exemplo, eu tive algumas pessoas que me ensinaram, desde o básico, a mexer com uma calculadora. Alguém te ensinou. Ninguém aprende sozinho. Mexer com uma calculadora, que é uma coisa tão simples, alguém me ensinou. Alguém me ensinou como administrar uma empresa, alguém me ensinou como fazer calcular tributos. As pessoas me ensinaram isso, muitas pessoas, mas poucas pessoas se dedicaram a sua vida em me fazer crescer, em me fazer melhorar. E quando nós falamos de discipulado, é isso que nós queremos dizer. Não uma coisa onde você tem que ficar bajulando alguém para que alguém te faça alguma coisa, mas não, aonde você se dá pelas pessoas. E aqui o personagem da história de hoje, na verdade nós vamos falar sobre 2 personagens. O primeiro, que é Saulo. Saulo, todo mundo conhece como Paulo. Saulo, hoje nós conhecemos ele por quê? Por causa das cartas que ele escreveu para a igreja. Quantas cartas ele escreveu? A maior parte da doutrina da nossa igreja, da igreja cristã, é devida às cartas e aos ensinamentos do apóstolo Saulo, ou Paulo, né? No caso do apóstolo Paulo. Paulo é quem escreveu muitas coisas. E Paulo, ele teve 2 pessoas que pagaram o preço pela vida dele. Ele teve um que é o mais conhecido, né? Que é Barnabé. Todos conhecemos Barnabé, tem até uma pregação que chama o Fator Barnabé, né? E é uma pregação tremenda. Eu já vi várias pessoas pregando, já vi o Abe, já vi o pastor Gilson, já vi o Yuri, eu já vi na internet outros pregadores pregando a mesma palavra, que é uma palavra muito tremenda, muito especial. Mas Saulo, ele teve Barnabé, que dedicou muito tempo para ele. Mas ele teve um homem, que a Bíblia fala pouco sobre ele, e pouco nós sabemos sobre esse homem, que se chama Ananias. E é quem o texto de hoje diz. Vou ler aqui. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que é o cristianismo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Vou parar aqui um pouquinho. A palavra diz que Saulo ainda respirava morte. Se você for ler um pouco, alguns capítulos atrás, você vê que Saulo, ele não era uma pessoa muito boazinha, né? Ele era um religioso, ele era uma pessoa dedicada à sua religião, dedicado àquilo que ele acreditava, mas ele era uma pessoa capaz até de matar, talvez. Quando nós vemos sobre a morte de Estevão, a palavra não diz que Paulo matou Estevão, se você for olhar em Atos capítulo 7, mas ela diz que ele estava presente. Ele estava lá presente. Então, mesmo se ele tenha participado ou não, ele estava presente. Ele consentiu. Então, ele era, no mínimo, cúmplice de um assassinato. E outras coisas que aconteceram por causa da perseguição, que ele perseguia a igreja, ele estava lá, cercando, fechando reuniões e tentando abafar esse movimento que eles chamavam de seita, que é a igreja viva. Né, que é um organismo vivo, que é a igreja cristã, aonde nós congregamos. E Saulo, ele dedicava a sua vida para isso. Mas aconteceu que Saulo teve um encontro com Jesus. E lá no versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, lutar contra a minha igreja. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele
pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vá à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com seus discípulos que estavam em Damasco. E logo, nas sinagogas, pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Para servir a Deus, você tem que ter coragem. Servir a Deus exige coragem. Para ser uma pessoa que dá a vida pelas pessoas, precisa ter coragem. E nós estamos falando aqui de um homem, de Ananias, um homem que conhecia a fama de Saulo. Mais à frente nós vamos ver um pouco sobre isso. Ele conhecia, ele sabia que Saulo estava ali para prender, e se fosse preciso, já levá-lo até o julgamento e matar. Esse era o homem que fazia de tudo pela sua fé, fazia de tudo pela sua religião, pela sua crença, até ser capaz de matar pela sua crença. E Ananias recebeu um chamado do Senhor. Ele ouviu a voz do Senhor. E a primeira característica de Ananias, além de ouvir a voz do Senhor, ele era obediente a Deus. Não basta você ouvir a voz do Senhor, mas você tem que obedecer. Talvez você que está aqui, você ouve a Deus. Eu mencionei isso. Eu ouço a Deus o tempo todo. Deus fala comigo o tempo todo. Eu consigo discernir quando é o Senhor que está falando comigo. Deus fala comigo através de uma pregação, quando eu assisto, através na igreja, ou na internet, ou na TV, eu assisto várias pregações, através de uma música que eu escuto, e eu até mencionei que até quando eu passo aqui na frente, nessas lojinhas aqui, toco uns forró aqui, né, umas músicas meio enjoativas, fica repetindo a mesma frase, até assim Deus fala comigo, né? Às vezes por causa de uma palavra daquele poeta, vamos dizer que é um poeta, né? Desses poetas modernos, Deus fala, Deus ministra. Às vezes você está lá assistindo um filme e tem uma mensagem boa, uma mensagem sobre você, e Deus vai ministrando, vai falando sobre o que você tem que agir. Às vezes em uma conversa, quando eu converso, eu gosto muito de conversar com as pessoas e obter informações e ser ministrado também. Quando eu converso com alguém, eu sempre saio com alguma coisa de positiva daquela conversa. E eu aplico aquilo na minha vida, porque eu entendo que às vezes eu leio a palavra, às vezes eu estou orando, mas existem coisas que o Senhor usa pessoas também para ministrar o meu coração. Eu posso ler a palavra de Deus e ouvir a Deus, estar dedicado. Eu posso orar e Deus vai falar comigo, mas Deus ele usa diversas maneiras para estar ministrando no nosso coração e para estar nos ensinando também. E Ananias, ele ouvia a Deus, mas uma coisa que ele fez, ele obedeceu a Deus. Ouvir
e obedecer são coisas totalmente diferentes. Às vezes a minha mãe falava assim, vai lavar a louça, eu falava, já vou, né? Eu ouvia, mas se eu obedecer já era diferente. Já fez tarefa? Tá, né? Então, e assim por diante. E depois eu acabei desenvolvendo uma técnica, quando a minha mãe, ou até quando a minha esposa, que minha mãe parou, mas minha esposa briga ainda, né? Mas quando a Aline começa a cobrar muito, fala, por que você não está fazendo isso, aquilo e tal? Aí eu comecei a desenvolver uma técnica, o né? Ela, você não vai lavar a louça? Né? Então não falei que vou, só falo, pô, mas você não fez tal coisa e tal, tá lá a lâmpada queimada. Eu, então, né, tá queimada a lâmpada. E assim vai. Ouvir é uma coisa, obedecer é outra totalmente diferente. E Deus é da mesma forma. Ele vai ministrando, Ele fala conosco, mas obedecer a Deus é diferente. E no caso de Ananias, ele obedeceu, ele se colocou em risco para obedecer. E eu te pergunto, você está disposto a obedecer à vontade de Deus, mesmo que isso lhe custe a sua segurança? Quando nós lemos que quando Deus fala para Abraão, sai de sua tenda e do meio da sua parentela, Deus está dizendo para ele, Deus está dizendo para nós também, olha, sai da sua área de conforto. Eu sei que é confortável aqui vir à igreja e depois voltar para casa e ficar lá sentadinho e viver a sua vida, é confortável. Mas saia da sua área de conforto, vá além, faça mais do que isso. Da sua parentela, não quer dizer que você vai abandonar a sua família, falar, estou saindo do meio da minha parentela, não é isso. Mas também ande com pessoas que não apenas querem te ajudar, mas ande com pessoas com quem você pode se dar um pouco, com quem você vai fazer as coisas. Saia da sua área de conforto, saia da sua zona de conforto. E assim, Ananias, ele foi confrontado por Deus a fazer algo que lhe exigiria muito. Ele foi obediente a Deus e ele era capaz de discernir a voz de Deus. E a outra coisa, segunda característica dele, primeiro, ele ouve a Deus, é uma característica básica, já é padrão, né? Então vamos falar que essa é a primeira. A segunda é ouvir e a segunda é obedecer a Deus. A terceira característica é ser capaz de perceber a vontade de Deus até nos detalhes. Então a primeira é ouvir a Deus, a segunda obedecer a Deus e a terceira é prestar atenção nos detalhes. O nosso Deus não é um Deus estabanado, não é um Deus que não vai fazendo aí, vai dando um jeito e aí eu vou ajeitando. Às vezes a nossa tendência é fazer isso. Nós vamos fazendo as coisas e vamos fazendo e tal, e quando vê já fez tudo errado, já machucou um monte de pessoa, mas nosso Deus é um Deus de detalhes. Se você ler comigo lá, no versículo 11, o Senhor disse a Ananias o seguinte, Ananias, por isso eu li até pausadamente, levanta-te. Primeira coisa, Deus ele não usa quem tá à toa, ele usou Ananias, estava fazendo alguma coisa. Tem uma versão que era melhor, ele fala assim, apronta-te, para tudo o que você está fazendo e vai, levanta-te, vá à rua chamada direita, não é qualquer rua, é a rua direita, e pergunta em casa de Judas. Tá? Então você vai na rua direita, você vai falar com Judas, você vai encontrar lá na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Mas mesmo assim, se tiver todas essas características em comum, este homem está orando. Então se você achar até uma pessoa parecida, mas ele não estiver orando, não é o homem que eu estou te falando, porque o nosso Deus é um Deus de detalhes. Esse homem está orando, e numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Nosso Deus é um Deus de detalhes. Ele é um Deus que ele vai mostrando, que ele vai falando. Ele não é um Deus que fala assim, vai, conquista o mundo. Ele até fala, mas ele fala, vai, conquista o mundo, mas eu vou te capacitando, eu vou abrindo as portas, você vai através desse caminho, você vai fazer isso, você vai por esse lado. Mas nós, com a nossa ansiedade, nós tendemos a bagunçar tudo, a querer sair fazendo, talvez seja na sua empresa, e você vai abrindo e vai fazendo, e vai fechando negócio, e vai fazendo acordo, e quando você vê, você não consultou a Deus por nada, você não ouviu a Deus por nada, aí você já está naquela bola de neve, que depois é um problemão para você desfazer. A mesma coisa é na sua casa, a mesma coisa é no seu casamento, é nos relacionamentos, você vai fazendo, e vai fazendo, quando vê, só ficou o problema. Nós temos
que ouvir a voz de Deus. E nós temos que ouvir os detalhes de Deus. E a quarta característica, além de ouvir os detalhes, nós temos que ter paciência. Nós temos que ter paciência para esperar os detalhes. Deus disse a Ananias, mas se ele fosse antes, ele poderia muito bem ter ido antes. Falar, aquele Saulo lá, eu sei que Deus tem um propósito para a vida dele, eu sei disso, então eu vou lá e eu vou evangelizar aquele cara, eu vou falar do amor de Deus para ele. E aí o que ia acontecer? Ele ia ser preso. A história talvez não seria da mesma forma, ele teria que sofrer muito mais para que isso aconteça. Quantas vezes nós temos sofrido muito porque nós não temos esperado o tempo de Deus para as coisas. Deus, ele fala com detalhes, mas tudo tem o seu tempo. E eu tenho mencionado sobre isso, eu tenho orado pela conversão da minha família. Eu sou convertido há 16 anos. E desde o primeiro dia já me ensinaram, no começo da minha caminhada cristã, me ensinaram que nós temos que orar pelas nossas famílias, que nós temos que buscar a Deus por eles. E sem que eu fizesse nada. Na verdade, eu já orei, eu evangelizei, eu fazia jejum, e lá na minha casa eu falava, eu vim aqui na igreja num domingo gostoso de manhã, e eu recebi uma palavra, aí eu chegava em casa, era aquela briga, aquela coisa, o pessoal me acusando, o pessoal apontando o dedo para mim, falava, chegou o pastorzinho, chegou o crentinho, né? Chegou ao ponto de a minha família, alguns parentes meus que eu não vou mencionar, né, porque hoje eles são irmãos, mas deles me trancarem num quarto e colocar algumas revistas de mulher pelada lá e falar, vamos ver se você é crente mesmo, né, vamos ver se você não vai dar nenhuma olhada nessas revistas. E assim foi por 16 anos. 16 anos. Não era sempre assim, mas aconteciam coisas como essas. E eu chegava e eu, poxa, mas o que falta? Eu não falo palavrão aqui, eu não minto, eu não desrespeito ninguém, eu ajudo todo mundo, eu estou orando por todo mundo, eu estou fazendo jejum por essa casa aqui, Deus não está me ouvindo. E eu começava a questionar até a Deus. Por quê? Ansiedade. Num tempo em que eu descansei no Senhor, eu ouvi a voz do Senhor, eu já sabia, Deus já me deu uma palavra. E eu tenho certeza que Deus deu uma promessa para você também. Eu ouvi a palavra do Senhor, eu ouvi a promessa do Senhor. Eu estava na minha casa, era um domingo, e eu não vim à igreja naquele domingo. E a minha mãe me ligou, e ela falou assim, eu só queria te dizer que agora eu sou sua irmã. Daí eu falei, oi? Como assim, mãe? Daí ela falou, não, eu vim ao culto e ela me contou. Ela me ligou antes, perguntando se eu viria à igreja. Eu disse que naquele domingo eu não viria. Aí ela veio porque eu não viria. Ela perguntou, viu que não era o pastor, porque ela conhece o pastor Domício, né, e o pastor Ronaldo, aí não era nenhum dos pastores que ia pregar. Ela falou, que legal, então eu vou nesse culto aí mesmo. Quem que era? Era o pastor Djalma, que pregou, e a irmã Erenice deu o testemunho dela. A minha mãe veio sozinha, sem pedir ajuda para ninguém, sem falar comigo, ouviu a palavra, aceitou Jesus, me ligou, hoje ela está na célula, e o maior testemunho foi quando ela deu o testemunho dela no batistério. Eu não fiz em nada, não participei em nada. Assim, eu participei na oração, no jejum, e eu ficava ligando para todo mundo em volta, né? Eu só não falava com ela. Mas eu ligava, você já ligou, você já fez, ela foi na célula, mas eu não falava nada para ela que eu estava preocupado. E no testemunho dela, ela disse assim, e essa frase ficou muito marcada no meu coração. Ela disse, e hoje eu não tenho vergonha de dizer que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. 16 anos orando. Não foi um ano, não foi um dia, não foram 10 anos. São 16 anos em que eu estava orando e fazendo a vontade de Deus. E Deus me dando os detalhes. Deus falava, honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Honra a tua família. Honra. Eles estão te fazendo isso? Não tem problema. Honra. Continua obedecendo. Continua fazendo. Vai obedecendo nos mínimos detalhes. E eu fui obedecendo. E a quinta característica de um servo de Deus que tem coragem é que ele acredita no poder de Deus para transformar as pessoas. Eu quero falar para você uma coisa que eu sempre repito e eu sempre tenho que repetir, porque às vezes a gente esquece. Eu não sou Deus. Você não é Deus. Eu quero que você repita comigo. Diga assim, eu não sou Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós queremos ser como Deus. Nós queremos definir o que Deus pode
e o que Deus não pode fazer. Nós queremos definir quem Deus alcança e quem Deus não alcança. Nós olhamos para algumas pessoas e falamos assim, não, esse aí não vai vir nunca. Ele tem tudo. Ele tem um carro bom, ele tem um emprego bom, ele tem uma família que o ama, ele tem uma casa, ele tem uma chácara, ele tem uma fazenda, ele tem muito dinheiro. Aí eu posso te dizer uma coisa, ele não tem nada, porque ele não tem Deus. E olha para a sua vida, olha para você antes de ter a Deus. Talvez você era uma pessoa dessa, eu era assim, eu tinha tudo. Eu tinha uma família legal, eu tinha muitos amigos, eu tinha gente me chamando para sair, eu era um adolescente com muitas oportunidades. Eu andava lá com meu skate e a gente tinha a nossa diversão, a nossa turma. Mas só eu sei que eu não tinha nada. Chegava em casa, era um vazio. Eu fazia várias rezas, várias orações repetitivas e falava, Deus, por que eu não te conheço? Por que a minha vida continua assim? Por que tenho tantas coisas? A minha família é tão boa. Mas por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não tinha a Deus. Eu não tinha Deus. E mesmo assim, alguém olhou para mim e sabia que mesmo eu aparentemente tendo tudo, não tendo uma enfermidade, eu não tinha um problema social, eu tinha tudo, eu tinha uma vida boa. Mas alguém olhou para mim e falou, não, ele não tem tudo, ele não tem Deus. E essa pessoa acreditou em mim, só que nós colocamos barreiras. Deus fala para você, vai lá, anuncia do meu amor para essa pessoa, fala de mim para ele, olha para ele precisa de mim. Mas nós olhamos, não, Deus, será? E eu contei isso no culto da manhã, e no culto anterior a esse, mas eu tenho na minha família um primo, que ele está há 30 anos, que ele é dependente químico. Há 30 anos, sofrendo escravo, sofrendo e fazendo a sua família sofrer. E a gente caminha, é uma tristeza, é uma dor tão grande para mim. Toda vez que eu converso com ele, e eu compro roupa para ele, e eu dou calça, eu dou roupas minhas, nem serve. Pra você ter uma ideia, a minha roupa não serve nele. Eu tenho que dar uma camisa para ele usar de calça, tão fina que é a perna dele. Mas ele é assim, durante 30 anos, ele tem passado por isso. Mas eu acredito no poder de Deus para transformar. Eu acredito que assim como Deus salvou a Saulo, salvou a Paulo, assim como Deus me alcançou, assim como Deus alcançou tantas pessoas, Deus pode alcançar, Deus pode transformar a realidade de qualquer pessoa. Basta que nós, a sua igreja, estejamos dispostos a cumprir o chamado dele. Basta que nós tenhamos coragem, tem que ter coragem. Sabe para quê? Para sair da nossa zona de conforto, para admitir que Deus pode transformar e para admitir que não é no meu argumento, não sou eu quem faço, mas é o Espírito de Deus que faz. E a última coisa, lá no versículo 3, eu quero ler de novo o começo do texto com você. Lá no começo do texto, diz no versículo 1, versículo 2, que Paulo estava indo, ele estava perseguindo a igreja, ele tinha autorização para perseguir, ele tinha autorização para prender, ele tinha cartas autorizando. Mas no versículo 3 acontece uma coisa que para mim é a chave de tudo. Antes de Ananias ir lá falar com ele, antes dele estar lá orando, isso aconteceu. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, de repente, Saulo teve um encontro com Jesus. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus de repente. O nosso Deus é um Deus que Ele faz as coisas quando nós menos esperamos. Mas nós precisamos estar no centro da vontade dEle. Nós precisamos estar atentos à vontade dEle. Nós precisamos estar lá em oração, buscando. Mas de repente, meu irmão, de repente, tudo muda. De repente, a vida de Saulo, aquele vazio que ele tinha, aquilo que ele tentava preencher, perseguindo com a religião, de repente, Saulo teve um encontro com Jesus. E eu quero dizer para você nessa manhã, que de repente, o seu de repente pode ser hoje. De repente você pode chegar na sua casa e está tudo diferente. E não está mais aquela briga. E não está mais aquele negócio. Aquela coisa que você não se agrada mais. De repente
Deus pode mudar a sua situação. De repente, aquela porta da sua empresa, aquela porta financeira, a sua saúde, é de repente. Sabe por que é de repente? Para Deus não é de repente, porque Deus é soberano sobre o tempo. Deus é soberano sobre a eternidade. Deus é soberano sobre o que já aconteceu, sobre o que acontece e sobre o que vai acontecer. Os planos de Deus já foram escritos sobre a minha vida e sobre a sua. Só que para mim e para você é de repente. Nós achamos que é de repente, mas não. Deus já sabia, Deus já estava planejando e Deus vai operar. Deus vai operar, Deus vai nos usar, Deus vai te usar sobre essa cura, Deus vai te usar sobre esse milagre. E o milagre, o maior milagre, não é um paralítico andar, não é uma pessoa ser curada. E quando você vê na trajetória de Jesus, os maiores milagres não eram as curas, mas eram os pecados sendo perdoados. Os pecados sendo perdoados. E eu quero, nesse momento, orar com você. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé, feche seus olhos. Apresente-se diante do Senhor nessa manhã. Esse talvez seja o seu primeiro, hoje é o primeiro dia da semana, estamos caminhando já para o final desse mês. Coloque-se diante do Senhor. Coloque a sua situação diante do Senhor. Apresente a sua família diante do Senhor. Apresente a sua vida. Talvez a sua vida esteja como a vida de Paulo. Você está vazio, você está procurando preencher a sua vida com a religião. Não adianta, meu irmão, não adianta você vir à igreja. Igreja por igreja não salva ninguém. Culto por culto, momento por momento não salva ninguém. O que salva é ter um encontro com Jesus. E você precisa que de repente algo aconteça na sua vida. Que de repente a sua situação seja mudada. Que de repente o Espírito Santo esteja sobre você. A palavra diz que Ananias impôs as mãos sobre Paulo, sobre Saulo, o batizou e ele ficou cheio do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, a nossa vida não muda. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, o nosso discurso vai ser repetitivo. Nós vamos convencer as pessoas, tentar convencer as pessoas pelo argumento, mas discurso não salva ninguém. Discurso não cura ninguém. Discurso não muda nada. O que muda é a presença de Deus em nossas vidas. E para ter a presença de Deus, nós precisamos ter coragem para renunciar tudo aquilo que nos atrapalha, seja a nossa zona de conforto, seja nós estarmos parados, ou seja nós estarmos fazendo muitas coisas. Renuncie a sua vida para o Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Entregue os seus dias ao Senhor. E Ele vai fazer tudo. Entregue a sua empresa para Deus. Talvez você está aqui e está pensando já o que você vai fazer à tarde hoje, já está pensando até ir para o escritório, porque tem muita coisa para fazer. Entrega tudo nas mãos de Deus, que de repente a sua situação, de repente o favor do Senhor estará sobre você. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos entregamos nessa manhã para o Senhor. Nós pedimos, ó Pai, que nós desejamos, nós ansiamos ter um encontro com o Senhor, ainda hoje. Nós queremos, ó Pai, que de repente lá no meu quarto, quando eu estiver lá parado, sentado, o Senhor fale comigo. Que de repente aqui no carro, indo para minha casa, indo comprar o almoço, ou indo fazer, ou indo para algum lugar, de repente o Senhor fale comigo. Que na minha família, que de repente pare todas as brigas, pare tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que tira a minha atenção, tudo aquilo que tira o meu foco do Senhor. E eu peço a Deus que de repente o Senhor haja, que de repente o Senhor transforme a realidade. Pai, sara a minha nação, ó Deus. Sara essa nação, sara essa terra, ó Deus. Sara, ó Pai, tira, ó Pai, tudo que não agrada ao Senhor. E eu peço, ó Pai, que de repente o Senhor levante homens e mulheres tementes ao Senhor e cheios do seu Espírito para sarar essa terra, para levar a palavra de Deus. Mas eu peço, ó Deus, que o Senhor sare a minha família também. Pai, assim como eu mencionei o meu primo, Pai, eu peço que o Senhor liberte-o, eu peço que o Senhor o cure, eu peço que o Senhor tire
toda a cadeia, todo espírito, todo demônio, toda potestade na vida dele e assim na vida da família de cada irmão aqui. Eu sei que enquanto nós estamos orando aqui, Deus, as pessoas estão pensando naquele ente dela, naquela pessoa, Pai, que ele agiu como Deus, que ele tentou pensar que não tem mais jeito, que já até desistiu, porque já são tantos anos orando, já são tantos anos pagando o preço. Pai, em nome de Jesus, sara, cura e liberta, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que a graça, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a autoridade do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus, amém. Vai na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, amém.